Olá, que Deus nos ilumine. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. A humanidade está em um momento ímpar de sua evolução, a mudança do planeta Terra de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nesse sentido, modificações sociais, da natureza, econômicas e espirituais vão acontecendo e promovendo o que chamamos de transição planetária, que é o tema do programa de hoje. Para conversar conosco, convidamos Juliana de Queiroz, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Goiânia. Seja bem-vinda, Juliana. Olá, que a doce paz de Jesus continue se fazendo presente nos nossos corações. Juliana, conforme nós falamos inicialmente, estamos em transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Quais são as características do mundo de provas e expiações? Bom, primeiro vamos entender o que é um mundo de provas e expiações, num sentido de que todos nós que habitamos esse planeta, nós já passamos por outras existências, nós já passamos por outras vivências. E estar no mundo de provas e expiações significa que nós estamos ainda caminhando rumo ao nosso progresso, trabalhando o nosso melhoramento, ainda expiando os nossos erros passados. E ao mesmo tempo que nós expiamos os nossos erros, nós estamos nos provando, nos fortalecendo para um futuro de forma mais equilibrada, de forma que nós vamos estar nos adequando melhor às leis de Deus. Então, as características desse mundo de provas e expiações ainda é da nossa infantilidade espiritual. Aqui nós ainda vemos predominar o mal, nós ainda vemos predominar o apego às coisas materiais, então o material em detrimento aos bens espirituais. Nós ainda vemos no nosso dia a dia o egoísmo, o ódio. Nós nos voltamos para nós em relação ao nosso bem-estar. Nós ainda não nos vemos como uma família universal. Nós ainda somos os filhos rebeldes que negamos as leis de Deus. Muitas vezes negamos até o Pai. Muitas vezes não entendemos que tudo está posto numa ordem e que é muito fácil seguir essa ordem estabelecida. Então essas são as características desse mundo ainda de prova e expiação. Muita dor, muito sofrimento, mas por conta ainda da nossa teimosia. E quais são os atributos do mundo de regeneração que é o objetivo da Terra nesse momento? Então nós estamos passando por essa transição planetária e isso não quer dizer que nessa transição a gente vai deixar todas essas coisas comentadas agora sobre o mundo de prova e expiação, esses vícios, todas essas coisas que estão arraigadas em nós, de repente serem transformadas em pureza, em evolução. A característica do mundo de regeneração, ele é exatamente uma transição entre esse mundo de prova e expiação e os mundos mais ditosos. Então seria um momento mesmo, como a própria palavra diz, de nós nos regenerarmos, de nós nos arrependermos, de olharmos para nós e vermos a nossa capacidade que nós temos de ser pessoas melhores, de sermos seres humanos melhores, mais solidários, mais amorosos com o próximo. Então, as características do mundo de regeneração é nós voltarmos mais ao sentimento, nós abandonarmos mais a importância às coisas materiais e começarmos a dar importância às coisas espirituais. As provas, elas continuarão existindo, as dores, as dificuldades, só que elas serão encaradas de uma forma diferente, porque há um amadurecimento em nós, na perspectiva de entendermos que as dificuldades e as vicissitudes passadas na vida por nós são necessárias ao nosso adiantamento espiritual.
Você disse que nós já passamos por outras vivências, né? E isso nos remete à classificação de outros mundos. Então, além desses mundos, né, de provas e expiações e de regeneração, quais outras classificações existem e que tipos de habitantes correspondem a esses mundos? Nós já passamos também por esses mundos? Sim. Santo Agostinho, ele até nos diz da dificuldade em nós classificarmos os mundos, né? Porque são tantos e de tão diversas formas evolutivas, mas dá para se dividir num estudo, num entendimento que nós possamos ter, num sentido das características dos seus habitantes. Então, nós temos primeiro os mundos primitivos, que são os mundos destinados às nossas primeiras encarnações. Então, quando nós, saindo das mãos do Criador, nós somos destinados a esses mundos, né? O mundo primeiro, né? A nossa primeira experiência, onde nós trazemos o instinto, nós ainda trazemos em nós o viver dia a dia, sem o despertar da espiritualidade, o despertar dos sentimentos. Então, é o mundo destinado às nossas primeiras experiências. Depois nós temos os mundos de prova e expiação, que é o que nós estamos falando sobre a Terra, dessa transição. Mundo de prova e expiação são destinados aos espíritos que estão caminhando, mas ainda estão arraigados nas paixões, nos vícios, na maldade. Nós estamos ainda propícios a cometer muitos erros e através das reencarnações nós vamos trabalhando em relação a corrigir os erros cometidos. Os mundos regeneradores, que são esses mundos de um despertar do nosso espírito para sermos cumpridores das leis divinas. Os mundos ditosos e felizes, que são os mundos moradas dos espíritos que já alcançaram um certo grau evolutivo, que já conseguem estabelecer essa relação entre a lei de Deus, já conseguem amar, o bem ele prevalece sobre o mal. E nós temos os mundos celestes, onde é a morada dos espíritos puros. Nós iremos agora para um breve intervalo. Continue conosco no programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando com a Juliana hoje sobre o tema transição planetária. Juliana, por que a Terra está passando por esse momento de transição entre um mundo de provas e expiações e um mundo de regeneração? Pela lei de Deus, tudo progride. Todos os seres, tudo da criação, ela tem o seu processo evolutivo. Nós, espíritos, nós evoluímos moralmente. Os mundos, eles evoluem materialmente. Então, essa transição é um processo evolutivo necessário que condiz com essa lei de Deus, onde tudo evolui.
Jesus, ele já nos trazia a mensagem desse mundo novo. A espiritualidade há tempos vem nos falando da necessidade desse mundo novo. E chega o momento em que o mundo, ele estabelece um novo destino, ele estabelece um novo caminho. Então, no seu processo evolutivo, a Terra agora, ela receberá espíritos que já conseguiram caminhar de uma forma a alcançarem um processo evolutivo maior do que os destinados a um mundo de provas e expiações. Quais os sinais que nós podemos observar dessa transformação que está já acontecendo no nosso planeta? A transição planetária, ela é fato, né? Ela está posta, ela já está acontecendo, é algo que nós não conseguimos perceber de uma forma muito clara, mas os sinais, eles se revelam até nas próprias contradições que nós estamos vivendo no planeta. Uma maldade, uma irracionalidade, um egoísmo voltado para algumas ações e, ao mesmo tempo, exemplos de dedicação, de amor ao próximo, exemplos de inteligências que vêm fazer um bem coletivo a toda a humanidade. Então, nós estamos nessa transformação, vivendo sim as características dos dois planos. É tudo evidente, muito evidente. Tudo evidente, mas de uma forma, de um olhar num sentido espiritual. Se nós formos pensar num sentido material, a gente não consegue perceber. Mas nós vemos claramente com esses olhos do espírito como as coisas estão se estabelecendo. Então nós temos hoje pessoas que elas estão dispostas a todo tempo da sua vida a se dedicar ao bem da vida dos outros, enquanto que pessoas ainda se fecham no seu egoísmo. Então essa transição acontece e também no sentido das grandes catástrofes, dos desencarnes coletivos, das dificuldades climáticas do planeta. Então, são várias causas que vêm estabelecer o que muitas seitas chamam de destruição, de fim do mundo. Nós chamamos de transição planetária, porque nada acaba. As coisas se transformam e às vezes uma destruição a olho visível é um caminho para uma transformação espiritual. Para um renascer. Para um renascer. Renovação mesmo, né? Como é que serão os espíritos que irão reencarnar nesse mundo? Você havia começado a falar, dá um pouco mais de detalhe para nós, Juliana. Os espíritos destinados às encarnações desse mundo de regeneração serão espíritos já preparados a estabelecer as relações de amor. Então nós não teremos mais como características desses espíritos o ódio que cega o coração, o orgulho que nos faz cometer tantos erros, a vaidade. Os espíritos que estarão nesse planeta são os espíritos voltados à lei de amor. Então o amor vai estar estampado nas atitudes, no olhar. Então o amor, ele vai imperar nas nossas relações. É ele que vai dar o tom em estabelecer essas relações sociais. Bom, achamos que um mundo de regeneração não será um mundo de dores? Continuamos sim num mundo de regeneração a ter as nossas provas e até as nossas expiações. Só que as dores destinadas a nós vai ser abençoada. A dor, ela será vista como a professora. A dor será vista como quem nos ensina. Então ela encontrará no nosso coração não mais a rebeldia, mas ela encontrará no nosso coração o homem manso, que receberá aquilo que necessita receber, passar por aquilo que necessita passar, pensando que tudo é para o seu bem. Então a gente já não terá mais o olhar de que, será que eu mereço passar por isso? Mas a gente vai ter o olhar de que
Isso é necessário. Então, é necessário que eu passe por determinadas coisas para que eu alcance melhor o meu processo evolutivo. Então, essas são as características dos espíritos que irão habitar este mundo de regeneração. Nós iremos agora para mais um intervalo e retornaremos com o terceiro bloco do programa Espiritismo em Ação. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Voltamos agora com o programa Espiritismo em Ação. E o tema de hoje é transição planetária. Juliana, de que forma se darão as relações sociais no mundo de regeneração? O que os espíritos nos falam sobre isso? Os espíritos nos falam que essa relação se dará na vivência do Evangelho. Então, o Evangelho, que há mais de 2000 anos está posto para nós, e a Boa Nova ainda não se fez nos nossos corações, ele passará a fazer. Ele ditará as nossas condutas. Então, as nossas condutas, sejam elas sociais, econômicas, políticas, essas relações elas vão se estabelecer apoiadas no Evangelho vivo. Então, o Evangelho ele está posto de forma aberta a guiar as nossas atitudes. Nós vemos muitos espíritos nos dizerem das encarnações missionárias que já estão acontecendo no nosso planeta, de espíritos mais evoluídos que estão se colocando nesse papel de missionários para nos ajudar através da exemplificação, através dos seus conceitos, a como nós agirmos e vivermos esse Evangelho. Então, quando nós estabelecemos relação, vamos trazer um exemplo. Hoje, o que é uma criança órfã? Uma criança órfã, se não encontra espíritos, amigos que a acolhem, ela continua sendo renegada. As crianças órfãs, elas continuarão existindo no mundo de regeneração, mas em hipótese nenhuma, essas crianças necessitarão contar com a dúvida de que serão acolhidas ou não. Nós teremos esse querer de acolher. Então, o acolhimento a todos os infelizes, a todos os necessitados, essa vivência mais de irmãos universais se fará presente entre nós. Então, esse amor, essa relação de irmandade, ela vai estabelecer todas as relações sociais do nosso planeta nesse mundo regenerador. Nós iremos agora assistir uma matéria sobre o tema de hoje. Acompanhe conosco. Em O Livro dos Espíritos, na questão 1019, Kardec pergunta aos espíritos: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? O espírito São Luís responde: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar
os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentem deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo de seus irmãos mais atrasados. Todos vós, homens de fé e boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo, na grande obra de regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houverdes semeado. Juliana, como nos prepararmos para sermos habitantes desse novo planeta de regeneração? Nós vimos agora na matéria que, na mensagem de São Luís, aqueles que não estiverem adequados vão para um planeta que se adequa à sua condição. Se nós quisermos continuar, como é que nós devemos nos comportar daqui para frente? Bom, a ordem é trabalho e amor com Jesus. Para nós nos prepararmos, é necessário que nós deixemos o homem velho e assumamos o homem novo. Que esse homem novo seja despertado em nós e nós podemos despertá-lo a qualquer momento, através do processo de reforma íntima, através do processo de reflexão, através do processo voltado a sermos os filhos que obedecem às leis, os filhos que tentam seguir a lei do Pai. Então, esse processo que se dá em nós é o nosso processo mesmo de escolha. As coisas estão postas, estão claras, e através do nosso livre-arbítrio, através da nossa capacidade de escolha, nós vamos poder optar, né? E deixar seguir o nosso coração. Então, se nós queremos acompanhar a evolução planetária da Terra, nós precisamos moralmente caminhar também, evoluir também. Então, a ordem é estabelecer a nossa evolução moral. Porque se nós não conseguirmos nos libertar dos nossos vícios, nós não conseguirmos nos libertar das nossas paixões, nós não conseguirmos nos libertar do que nos prende em termos materiais, enquanto nós acharmos que a nossa felicidade ela se estabelece nas relações materiais com as coisas, não há mais espaço para as experiências do nosso espírito nesse novo mundo. Nós vamos precisar ir habitar um mundo que condiz com as nossas necessidades, se elas ainda estiverem sujeitas a esses vícios, a essas paixões, a esse materialismo. Agora, se nós já conseguirmos perceber da necessidade de nos voltarmos para a aquisição dos bens espirituais, nos voltarmos a despertar esse amor que existe em nós, se nós conseguirmos perceber no mundo a necessidade de sermos um sujeito que vai fazer a diferença em prol do bem dos outros, aí nós estamos sim trabalhando o nosso processo evolutivo para habitar esse mundo regenerador. Sintonizados com a nova característica do planeta, Sintonizados. Não é? Qual o papel, então, Juliana, da doutrina espírita nesse contexto de transformação? Leon Denis, no livro No Invisível,
ele faz falas a respeito da religião, do espiritismo, num sentido de pensarmos que o espiritismo, ele não será a religião do futuro, e essa frase é até muito comentada pelos espíritas, né? Mas sim, o espiritismo é o futuro das religiões, num sentido, não todos serão espíritas, né? A religião é a doutrina espírita, mas num sentido do que prega a doutrina espírita, que é a espiritualidade do ser. Então, nesse mundo de regeneração, nesse mundo onde os bens espirituais estão acima dos bens materiais, o homem espiritualizado, o homem em sintonia com as questões espirituais, ele vai se sobrepor. Então, a doutrina espírita, ela vai ter um papel fundamental, tanto nesse processo transitório, como nesse mundo de regeneração. Jesus, ele nos disse que quando chegasse o momento, ele mandaria o Consolador. E esse Consolador é a doutrina espírita que nos esclarece, que nos orienta, que nos diz exatamente o que é fato e o que deve ser cumprido. Então, o papel da doutrina espírita é o papel de esclarecer e de fundamentar a nossa fé na fé raciocinada. Nós agradecemos a presença da Juliana conosco hoje e ficamos aqui com o programa Espiritismo em Ação. Se você quiser saber mais informações sobre as atividades da Casa Espírita, acesse o site ocentroespírita.com. Muita paz e que Jesus nos ilumine.